Olá pessoal do nosso canal Professor Nunes.jns, inscreva-se, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Vamos falar aqui sobre as notícias do nosso Brasil, principalmente da política. Vamos destacar uma notícia central hoje, falando sobre o Bolsonaro, as joias do Bolsonaro e a participação do Exército, ou pelo menos de grandes figuras do Exército, nesse envolvimento aí com o caso das joias, desvio de joias, uma coisa que ficou muito feia para o Exército brasileiro, por mais que se fale, ficou muito feio para o Exército brasileiro. Claro que não são todos, mas essa história melou muito, como se diz assim, o prato do Exército brasileiro, que inclusive fez muito feio quando apoiou, quando segurou por mais de 2 meses os golpistas pedindo golpe militar na frente dos quartéis, depois das eleições de 2022, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, a PF pede quebra de sigilo de Michele Bolsonaro em investigação que apura desvio de joias. Aqui também o Lauro Jardim, ele comenta: o caso de envolvidos com venda de joias de Bolsonaro caiu como bomba atômica no Exército, ok? Vamos começar por essa notícia aqui, do caso do envolvimento do Exército, de figuras do Exército, e depois a gente vai para essa notícia da Michele Bolsonaro. Caso de militares envolvidos com a venda de joias de Bolsonaro caiu como uma bomba atômica no Exército. A operação da PF, que de forma inédita vasculhou a casa do general do Exército Mauro Loureiro Nascida em busca de provas de um crime civil, promete dar um empurrão no projeto do governo Lula para tirar militares da política. A avaliação no Exército é de que o caso caiu como uma bomba atômica na força, trazendo mais desgaste institucional para o Exército, uma vez que havia militares envolvidos, do que efeito negativo para Jair Bolsonaro. Então, avalia-se exatamente que quem vai mais sair prejudicado com essa história é o Exército brasileiro, que, como já falei, diga-se de passagem, tem um histórico aí complicado também no que diz respeito a, digamos assim, interferência na democracia brasileira. Teve a questão do golpe de 64, e aí, inclusive, com o Bolsonaro no poder, a figura do Bolsonaro colocou o Exército numa situação, digamos assim, muito complicada. Por mais que se fale Deus, padre, família, moral, e aí vamos pegar o ladrão não sobe a rampa, não sei o quê, e aí quem é o ladrão de fato? E aí o Exército brasileiro, com essa história aí, a gente sabe que existem muitas figuras interessantes dentro do Exército, mas a instituição do Exército ficou muito manchada com essa história. Esse é o grande fato, essa é a grande verdade, ok? Bom, PF pede quebra de sigilo de Michele Bolsonaro em investigação que apura desvio de joias. Pedido semelhante foi feito também em relação ao ex-presidente Bolsonaro, notícia que está aqui no jornal O Globo. Olha só, aqui a Michele Bolsonaro com a camisinha verde, a camisa verde, não sei o que, pelo Brasil, aquela velha história que fizeram da igreja o palco para a campanha o tempo todo, então foi escolhido por Deus. O Bolsonaro é uma pessoa, um presidente escolhido por Deus. Aí a história só, olha a história, Imagina se Deus escolheu um cara que defende um torturador, defende abertamente tortura, e Deus escolheu essa pessoa para representar o Brasil. Infelizmente, o Bolsonaro passou 4 anos como presidente da República. Infelizmente, uma grande parte da população, digamos assim, abriu a porta do inferno, a lama também tomou conta, o fascismo tomou conta, e aí o Bolsonaro fez o que fez, inclusive grandes tragédias, para o brasileiro. E aí levou o troco da população, dos eleitores. A maioria elegeu o presidente Lula, e por isso que eles queriam um golpe. Bom, a Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na investigação que apura um esquema que teria desviado para o patrimônio privado de Jair Bolsonaro.
joias e outros itens de valor expressivo recebidos por ele na condição de presidente da República. Outro pedido de quebra foi feito também em relação a Bolsonaro. Uma operação da PF na sexta-feira cumpriu mandados de busca e apreensão contra aliados do ex-presidente, mas ele e Michele não foram alvos da ação. A PF aponta a existência de uma organização criminosa no entorno de Bolsonaro. Para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação, há indícios de que o plano ocorreu por determinação do ex-ocupante do Palácio do Planalto. Somente um tolo para acreditar que tudo isso foi feito exatamente por pessoas que estavam, ao redor de Bolsonaro, mas sem que o Bolsonaro não tivesse nada a ver com a história. Somente um idiota acredita nessa história, né? Então, a empreitada incluiu viagens às pressas de aliados para os Estados Unidos para recompor presentes que, após terem sido entregues ao então presidente por autoridades árabes, foram vendidos a joalherias. Itens chegaram a ser levados no avião presidencial para serem vendidos no exterior, quando Bolsonaro deixou o país em 30 de dezembro de 2022. A investigação estima que as negociações podem ter arrecadado em torno de 1 milhão. Os agentes cumpriram na sexta mandado de busca e apreensão em endereço do general Mauro César Lorena Cido, que é o pai do Mauro Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cido, ex-ajudante de ordens do advogado também Frederico Assef, que atua na defesa do ex-presidente, e Osmar Crivellati, que ainda integra a equipe de assessores de Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, a ofensiva para se apropriar de bens públicos driblou o setor do Palácio do Planalto, responsável por catalogar os presentes dados ao presidente da República. Um relógio Patek Philippe entregue a Bolsonaro em 2021 pelo regime do Bahrein não aparece nos registros oficiais, segundo a PF. Na chefia do executivo à época, ele recebeu de Cid em 16 de novembro daquele ano, via WhatsApp, o certificado de autenticidade do modelo, avaliado em $51 mil. $51 mil, cerca de 250 mil na cotação atual. A investigação colheu no celular do ex-ajudante de ordens documentos que comprovam a venda da peça em 13 de junho de 2022 para uma loja na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Cid recebeu 68 mil na transação. Um relógio Rolex presenteado pela Arábia Saudita em 2019 também entrou na negociação. O tenente-coronel estava nos Estados Unidos, na ocasião acompanhando Bolsonaro na Cúpula das Américas. Segundo a PF, a falha de registro indica a possibilidade do relógio sequer ter passado por então gabinete adjunto de documentação histórica, sendo desviado diretamente para a posse do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes que eu me esqueça, é bom esclarecer para os incautos o seguinte: aos incautos, né, os tolos podem pensar assim: mas ele não é presidente porque ele não pode receber um presente. Sim, o Bolsonaro pode receber um presente, sim. Podia ser recebido como presidente, mas como chefe de governo, de modo que os presentes recebidos por chefes de governo não podem ficar na posse da pessoa Jair Bolsonaro. Okay? Não podem ficar na posse de nenhum chefe de governo, a não ser ficar na posse do Estado brasileiro. Ok? Não pode ficar privado, esclarecendo, não pode ser privado nenhum presente, seja qualquer coisa, de $1 centavo a milhões de dólares, a euros ou tudo mais, um presente, qualquer presente recebido por figuras públicas, presidentes da República, por exemplo, não podem ficar na posse da pessoa do presidente, não podem de jeito nenhum. Então, para isso, o Bolsonaro fez toda uma manobra para ficar com os presentes. E o pior de toda essa história é que essa manobra teve a participação de figuras do Exército Brasileiro, como o tenente-coronel Mauro Cid, o pai dele, o Mauro Cid, general Mauro Loureiro, Cid, ok? Então, um escracho, uma esculhambação, esse tipo de coisa. A defesa do ex-presidente afirmou que ele jamais apropriou-se ou desviou quaisquer bens públicos e disse que a movimentação bancária está à disposição. É muito simples.
A defesa de Michele nega irregularidades e diz que os dados bancários dela também estão à disposição. Os advogados de Cid não se manifestaram. Em nota, o Exército afirmou que não compactua com eventuais desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes. Claro, né? Depois que a bomba estourou, claro também que o Exército falou, não é possível que ia entrar. Olha, isso não foi problema nenhum, né? Bom, quando vier à tona, já neste ano, informações sobre joias em posse de Bolsonaro, aliás, desencadearam uma ofensiva para tentar reaver ao menos parte das peças e entregá-las ao Tribunal de Contas da União. Olha só, a lambança, parece um filme de comédia. Aí aquele cara que é advogado da família Bolsonaro, tá, do Acef, assim, aquele mesmo que escondeu o Queiroz, lembra? O Acef que escondeu o Queiroz. Escondeu o Queiroz na casa dele e disse que o cara estava lá, não sabe como é que ele chegou ali. Eu lembro que até a jornalista, né, a CT SAD, né? Aí eu disse, como é que o senhor não sabe? Ele por acaso chegou de avião, pulou, na sua casa, né? Então, porque cinicamente o cara escondeu o Queiroz, o famoso Queiroz, né? Das rachadinhas, aquele das rachadinhas, e aí agora, olha o que é que esse Acef fez. Presta atenção aí. No caso do Rolex, vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente, já que eu falei aqui, ó. Quando vier à tona, já neste ano, informações sobre joias em posse de Bolsonaro, aliás, desencadearam uma ofensiva para tentar reaver ao menos parte das peças entregadas ao TCU, ao Tribunal de Contas. No caso do Rolex cravejado de ouro e diamantes, o Acef, o advogado, foi à mesma loja americana em 14 de março e voltou com a peça para o Brasil, ou seja, ele recomprou. Porque quando viu que o bicho pegou, disse, vamos devolver, né? E recomprou, né? Então, voltou com a peça para o Brasil. Em 2 de abril, repassou para a Citi. 2 dias depois, o item junto com outras joias foi devolvido por Bolsonaro. Coube a Citi reaver outro conjunto. Em 26 de março, o militar embarcou para os Estados Unidos com o objetivo de recuperar um kit que tinha anel, abotoaduras e um rosário islâmico. Na manhã do dia seguinte, já no exterior, sacou $35 mil em uma agência do Banco do Brasil e se dirigiu à joalheria em Miami, onde as peças estavam expostas. O cronograma de viagem evidencia a urgência com a qual o assunto era tratado. Cid voltou para o Brasil na noite do dia seguinte ao embarque, permanecendo menos de 24 horas em solo americano. Os itens também foram devolvidos após ordem do TCU. Além das mensagens de documentos como comprovantes de venda e registros bancários, a PF listou outras provas da movimentação do entorno de Bolsonaro. Quando o Cid foi recuperar o kit, por exemplo, o deslocamento ficou registrado no VASE e no acesso que fez à rede Wi-Fi da loja. Os deslocamentos aéreos de Cid e o Acef também deixaram rastros. A investigação traz imagens do tenente, olha só, traz imagens do tenente-coronel quando desembarcou de volta em Brasília com as joias recuperadas. Uma das descobertas foi fruto de um descuido ao fotografar. Olha só, que lambança. Parece filme de comédia, assim, dos Três Patetas, né? Olha só. Aí você tem. Uma das descobertas foi fruto de um descuido. Ao fotografar uma peça que não chegou a ser vendida em função do baixo valor comercial, Laurino Cid, o pai do Mauro Cid, mostrou o próprio reflexo na imagem, ou seja, a prova do crime, né? Na imagem que foi enviada por WhatsApp para o filho. Olha só que coisa vergonhosa. Pela lei, os presentes recebidos, aquilo que eu havia explicado, os presentes recebidos devem ser registrados com bens de interesse público, com exceção de itens consumíveis e aqueles considerados personalíssimos. Em março, o TCU reforçou que itens de uso pessoal de alto valor não se enquadram nessa categoria e devem ser registrados. A investigação indica que Laurino Cid tinha consigo $25 mil em espécie que seriam de Bolsonaro. Olha só que coisa feia, gente. Em mensagem, o ex-ajudante de ordem, filho do general, discute com outro auxiliar do ex-presidente como seria a melhor forma de entregar o dinheiro a Bolsonaro.
Para Cid, o ideal seria evitar utilizar evitar contas bancárias. Tem 25 mil dólares com meu pai. Eu estava vendo que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash, dinheiro vivo. Aí, né, levar dinheiro vivo. Aí, meu pai estava querendo, inclusive, ir falar com o presidente, entregaria em mãos. Quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Disse Cid na mensagem de 18 de janeiro deste ano, data em que Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Uma das suspeitas da investigação é que toda a operação envolvendo as joias tivesse como objetivo a conversão em dinheiro em espécie para o ingresso no patrimônio pessoal do ex-presidente da República por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores. Em outras ocasiões, Bolsonaro já afirmou que movimenta quantias em espécie visando o pagamento de despesas pessoais para evitar registros que pudessem comprometer sua segurança enquanto presidente da República. Outra tentativa de venda está mal sucedida. Esta mal sucedida, né? Voltando à notícia. Outra tentativa da venda, esta mal sucedida, envolveu um conjunto de chopar com caneta, anel, abotoaduras e relógio. Este foi o kit recebido pelo ex-ministro Bento Albuquerque das Minas e Energia quando esteve na Arábia Saudita. As joias seriam um presente para Michele. A PF identificou que Cid levou os itens a uma loja de Nova York com a expectativa de que um leilão pudesse arrecadar entre 120 mil e 140 mil dólares. Foi possível definir que eram os mesmos itens presenteados em função do número de série do relógio. A iniciativa falhou por falta de compradores e as peças foram enviadas de volta. Bom, gente, olha só. Então, é uma coisa vergonhosa. Aí eu falei no vídeo anterior e vou fechar esse vídeo também com essa mesma colocação. Aquela história, né? Você lembra de que o ladrão não sobe a rampa, não sei o quê, né? Ficar lá mais de 2 meses na frente dos quartéis, pedindo golpe militar, dizendo que as urnas são roubadas, isso e tudo mais, né? E ladrão não sobe a rampa, tá? Para dizer que Lula era o ladrão, tá? E aí, bolsonaristas, quem é o ladrão? É isso? Ou então você está dizendo, não, o ladrão não vai subir a rampa, né? A segunda vez, no caso, não é isso? Era o que vocês estavam dizendo. Porque, olha, essa história está ficando, né, cada vez mais feia, mais ridícula. E o pior é usar toda a instituição, o Estado, usar o Exército, a instituição Exército. Uma coisa vergonhosa, né? Uma coisa vergonhosa, por isso que aí está no trending topic aí, o Exército Brasileiro, não sei o que, mal ligeira, um monte de memes aí, e essa história do Bolsonaro que é impossível você imaginar que tudo isso que aconteceu, o Bolsonaro não teve nada a ver, simplesmente as pessoas tiveram cuidado de fazer para doar a Bolsonaro, né? Então é impossível, e gente, tem provas, agora se tem provas, né? Então acredito que o Alexandre de Moraes está só esperando o momento certo também juntar mais provas concretas, mas o caminho está muito claro aí dado de como o Bolsonaro utilizou da máquina pública, do Estado, das instituições, além de toda a desgraça que fez no país, né? Ele também está envolvido nessas coisas, pelo que as reportagens estão apontando até o momento, né? Pelo que as reportagens estão apontando até o momento, ok? Bom, é isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.